Agora falando sobre a teoria burocrática. A teoria burocrática tem origem com Max Weber, né, entendendo que é possível organizar, a estrutura da organização. Então, para ele, o principal motivo para a existência das organizações é o fato de que certos objetivos só podem ser alcançados por meio de uma ação coordenada de grupo de pessoas. Então, quando a gente pensa em burocracia hoje, ela geralmente tem uma conotação negativa, porque parece que a burocracia sempre é sinônimo de ineficiência, corrupção, lentidão, excesso de funcionários, desmotivação, etc. Mas a origem dessa ideia de burocracia com Max Weber, ela é bem diferente. Ela é para ser uma ideia de organização com regras legalmente definidas ou bem definidas, né? É uma ideia de entender o que cada um faz, né? Entender o que cada um deve fazer. Bom, de acordo com Weber, as organizações formais modernas vão se basear em leis, né? Então, as pessoas devem aceitar as leis e acreditar que elas são racionais, que foram leis feitas de maneira racional. Então, elas são com interesse de que isso corra da melhor maneira possível. As leis são em função da própria sociedade ou da própria pessoa e não para satisfazer um ou outro. Então, Max Weber, quando ele cria a burocracia ou quando ele cria a teoria burocrática, ele pensa que as organizações formais ou burocráticas, como ele chama, devem apresentar três características. Então, é isso que a gente precisa lembrar da teoria burocrática. Uma, a formalidade, a impessoalidade e o profissionalismo. Então, veja, o que é formalidade? São sistemas de normas formais, né? Então, eu não posso trabalhar de acordo com a cabeça de qualquer um. Eu preciso que a minha organização tenha normas escritas, formais, em que todo mundo vai se subordinar a ela, inclusive os chefes, os supervisores, os líderes, os gerentes. Então, a primeira ideia da burocracia é ter formalidade. Inclusive, isso é um também dos grandes princípios da administração pública, né? A formalidade, assim como a impessoalidade, que a burocracia tem que ser realizada para que tenhamos estruturas formadas por cargos e não pessoais, né, de acordo com as pessoas que querem fazer. Então essa impessoalidade, ela tem que ser estruturada por cargos. E esses cargos, eles têm que ser de maneira impessoal. Você não é um cargo de acordo com o que você quer. O cargo vai existir para cumprir um objetivo. E aí, a partir da formalidade, da impessoalidade, a gente tem o profissionalismo, né, que também é outra característica da burocracia. Nas burocracias, os funcionários são selecionados e gerenciados com base nos méritos, né? No que se deve fazer, no que está escrito para fazer, nos cargos, e aí ele tem que ser profissional. Então é muito interessante que não é de acordo com o que você tem na sua cabeça, né? Então veja, está escrito em algum lugar, é formal, é impessoal, o cargo não é de acordo com aquilo que você quer, e sim aquilo que está escrito, e você tem que ser profissional. Por que profissional? Porque isso tem que ser gerenciado de acordo com
o que está escrito nos cargos, então você tem que seguir aquilo que está escrito, você tem que ser profissional. Bom, essa formalidade significa que as organizações são constituídas por normas e regulamentos, né, leis que estipulam. Então, o comportamento não vai depender dos caprichos pessoais, e sim com o que cada um deve fazer. Então, se cria aí as figuras de autoridade, né? Quem violar essa regra, essa formalidade, pode ser punido, né? De acordo com o que está escrito. Então, é uma das grandes vantagens da burocracia. O Max Weber, na ideia burocracia, lá de Max Weber, todos são iguais perante a lei. A impessoalidade vai significar que a burocracia, nenhuma pessoa vai ser empregado ou vassalo ou escravo de alguém. As pessoas vão interagir nessas organizações burocráticas pelos cargos que elas ocupam. Então, vai ter um cargo em hierarquia superior? Vai, mas ninguém é escravo de ninguém. A pessoa vai ser inserida em um cargo e este cargo tem a sua regra, o seu objetivo a cumprir. Então, ele é investido de autoridade e subordinado a alguém, não a todos. Então você tem obediência a quem lhe é de direito, né? E não pessoal. Ah, é porque quem me deu esse cargo, ou quem me contratou é o RH, então eu devo a ele toda a honra e toda a glória. Não. Você é subordinado ao RH? Não, eu sou subordinado à gestão de materiais, à gestão da produção, né? Ah, então tá. Então é esta pessoa que você deve ser subordinado. Profissionalismo significa que, de forma geral, os cargos de uma burocracia oferecem a seus ocupantes uma carreira profissional, né? Então, o cara que entra numa organização burocrática, ele faz jus a receber esse cargo e recebe um salário em troca dos seus serviços. Então, o profissionalismo vai em você ter condições, ter qualificações, ter cursos, ter certificados suficientes para ocupar este cargo, né, ter o conhecimento, a experiência para ocupar esse cargo, e aí você vai ser profissional dentro dele. Bom, então, gente, essa ideia da teoria burocrática do Max Weber, ele passa por algumas características, que é bem interessante a gente entender e refletir se isso ainda existe no dia de hoje. Primeiro, caráter legal das normas, divisão de trabalho, hierarquização da autoridade, publicidade, formalização das comunicações, impessoalidade no relacionamento. Só lembrar que tem muitas organizações por aí que não deixam ter, por exemplo, relacionamentos amorosos dentro dela, rotinas e procedimentos padronizados, previsibilidade do funcionamento e comportamento dos seus membros da organização, competência técnica e mérito, especialização e profissionalização.